Oi, meu nome é Alan e hoje irei falar para vocês os impactos das energias renováveis e não renováveis nas mudanças climáticas. As fontes renováveis são aquelas que se renovam naturalmente em um curto período de tempo e não se esgotam com o uso. São importantes porque oferecem uma alternativa mais limpa e sustentável para a produção de energia e podem ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas e diversos outros impactos ambientais. Em contrapartida, as fontes de energia não renováveis são aquelas que não se regeneram naturalmente ou levam milhões de anos para se regenerar. Elas são finitas e, uma vez que são esgotadas, não podem ser utilizadas novamente. Sendo assim, falaremos um pouco sobre seus benefícios e malefícios. Hidrelétrica. Devido às hidrelétricas serem uma fonte de energia renovável e inesgotável, gerada pela força da água em movimento, a mesma não pode ser usada de forma sustentável e não contribui para o esgotamento dos recursos naturais e renováveis. Sendo assim, dentre alguns benefícios temos emissões de gases de efeito estufa reduzidas, pois as hidrelétricas emitem muito menos gases de efeito estufa do que usinas termoelétricas a carvão, óleo ou gás natural, que são fontes comuns de eletricidade em todo o mundo. E armazenamento de água, pois as hidrelétricas também podem armazenar grandes quantidades de água para o uso futuro, o que pode ser particularmente útil em regiões onde a água é escassa ou sujeita a secas prolongadas. Além disso, o controle da água em rios e lagos também pode ajudar a prevenir enchentes e regular o fluxo de água, protegendo contra desastres naturais. No entanto, a construção de uma barragem pode levar à emissão de gases de efeito estufa, a partir da decomposição da matéria orgânica inundada, o que pode resultar em uma grande quantidade de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono, CO2, sendo liberado na atmosfera e do desmatamento daquele ambiente para a construção da hidrelétrica, além da alteração da dinâmica do rio. Biomassa. A biomassa é considerada uma fonte de energia renovável, uma vez que é gerada a partir de material orgânico renovável, como restos de madeira, resíduos agrícolas e de alimentos. A produção de energia a partir da biomassa pode, portanto, ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a biomassa é uma fonte de energia neutra em carbono, uma vez que as plantas absorvem dióxido de carbono da atmosfera durante o seu crescimento. Entretanto, a queima de biomassa em larga escala para a produção de energia também pode causar poluição do ar e outros impactos ambientais negativos. Por outro lado, a produção de energia a partir de biomassa também pode ter impactos negativos nas mudanças climáticas, especialmente se a biomassa for produzida de forma insustentável, como o desmatamento de florestas naturais para obter biomassa ou o uso intensivo de fertilizantes na produção de culturas energéticas. O uso dessas práticas pode resultar na liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, contribuindo para o aumento das emissões de gases do efeito estufa. Geotérmica. A energia geotérmica é uma forma de energia limpa e renovável que utiliza o calor natural da Terra para produzir eletricidade. Em geral, a produção de energia geotérmica é considerada uma das formas mais limpas de produção de energia em termos de emissão de gases de efeito estufa, pois não ocorre a queima de combustíveis fósseis para ser produzida. No entanto, as perfurações de poços geotérmicos podem levar à emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, que estavam presos no subsolo. A extração de água para a produção de energia geotérmica pode afetar as reservas de água subterrâneas e também alterar o clima local. Oceânica. A produção de energia oceânica é uma forma de geração de energia renovável que aproveita a energia das ondas, correntes ou marés do oceano para gerar eletricidade. No entanto, ocorre a emissão de gases de efeito estufa durante a fabricação, instalação e manutenção das estruturas de geração de energia. Essas emissões são geralmente baixas em comparação com outras formas de geração de energia, como a queima de combustíveis fósseis. Eólica. A energia eólica é considerada uma das fontes de energia mais limpas e com menor emissão de gases de efeito estufa. A geração de energia a partir do vento não emite dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa e não produz poluentes atmosféricos ou resíduos perigosos. Portanto, a energia eólica não contribui para as mudanças climáticas em si. Mas quando olhamos de forma mais criteriosa, percebemos que a produção de turbinas eólicas e outros componentes de energia eólica pode resultar na emissão de gases de efeito estufa durante a fabricação e transporte desses materiais, e a construção de parques eólicos pode ter um impacto ambiental local. Mas quando comparado com outros tipos de usinas de energia, como as usinas termoelétricas a carvão, a energia eólica tem um impacto ambiental muito menor e é considerada uma das melhores opções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. Solar.
A energia solar também é considerada uma das formas mais limpas de geração de energia em termos de emissões de gases de efeito estufa. Isso ocorre porque a energia solar é gerada a partir da luz do sol, que é uma fonte renovável de energia e não requer a queima de combustíveis fósseis para ser produzida. Então, as placas solares utilizadas para a produção de energia não emitem gases de efeito estufa durante a sua operação, tornando a energia solar uma das fontes mais limpas de energia elétrica disponíveis atualmente. Entretanto, a produção destas placas pode resultar na emissão de gases de efeito estufa durante a fabricação e transporte desses materiais. Termoelétrica. As usinas termoelétricas são fontes de energia de transição para ajudar a fornecer energia confiável e estável, enquanto outras fontes de energia mais limpas, como energia eólica e solar, são desenvolvidas. Sendo assim, a mesma não possui um benefício direto. As termoelétricas usam combustíveis fósseis, como carvão, óleo ou gás natural, para gerar eletricidade. Durante o processo de combustão, esses combustíveis liberam grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Essas emissões são uma das principais causas do aumento do efeito estufa e das mudanças climáticas que estamos enfrentando atualmente. Elas também podem emitir poluentes atmosféricos, como óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre, que contribuem para a formação de smog. Smog é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades que formam uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. E também as termoelétricas podem contribuir para a chuva ácida. Esses poluentes podem ter impactos negativos na saúde humana e no meio ambiente, causando problemas respiratórios e danificando culturas e ecossistemas. Usinas nucleares. A energia nuclear é considerada uma fonte de energia de baixo carbono, pois não emite dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa durante a geração de eletricidade. Entretanto, embora a energia nuclear não emita gases de efeito estufa no mesmo nível que os combustíveis fósseis, na verdade emite mais CO2 por quilowatt-hora do que qualquer uma das renováveis, já que um reator nuclear precisa de combustível para gerar eletricidade e sua produção emite gases de efeito estufa, assegura, por sua vez, a representante do Greenpeace. Então, é importante destacar que a energia nuclear não é completamente livre de carbono. A construção de usinas nucleares e a extração de urânio exigem energia e recursos que podem gerar emissões de CO2. Além disso, a produção de combustível nuclear também pode gerar resíduos e emissões de gases de efeito estufa. Outro aspecto a ser considerado é o gerenciamento de resíduos nucleares, que pode ter impactos ambientais significativos. Embora as emissões de dióxido de carbono da energia nuclear sejam significativamente menores do que as de outras fontes de energia, é importante abordar todos os impactos ambientais e sociais associados a essa tecnologia. Ademais, devemos nos lembrar que, além de provocarmos as mudanças climáticas, elas também nos afetam. Então, as fontes de energia renováveis e não renováveis são impactadas pelas mudanças climáticas, de modo geral, através da alteração dos padrões de chuva, causando chuvas mais intensas em algumas áreas e secas prolongadas em outras, e alterações na temperatura da água, podendo afetar a sobrevivência de certas espécies de peixes e outros organismos aquáticos. Isso pode ter um efeito cascata na cadeia alimentar e, por sua vez, afetar a quantidade de peixes disponíveis para a pesca e também afetar a capacidade de produção de energia hidrelétrica, afetando a produção de matéria orgânica, como resíduos de madeira, resíduos agrícolas e culturas energéticas, como a redução da produtividade das culturas devido à seca, tempestades e outros eventos climáticos extremos. Além disso, a qualidade da biomassa também pode ser impactada, devido a mudanças de temperatura, padrões de precipitação e condições meteorológicas extremas, como tempestades e incêndios florestais. Alterações na temperatura do solo, na disponibilidade de água e mudanças nos padrões de vento são os principais impactos ocasionados na energia geotérmica, uma vez que isso ocasiona deficiência da produção de energia, redução da disponibilidade de água ou a mudança nos padrões de chuva, e devido a usarem turbinas eólicas para gerar eletricidade, mudanças nos padrões de vento podem afetar a eficiência da produção de energia, respectivamente. Mudanças nos padrões de ondas, aumento do nível do mar, acidificação do oceano e mudanças na temperatura oceânica resultam em impactos graves quando falamos de energia oceânica. Assim, temos como consequência, nos padrões de ondas, modificação da altura e da frequência, podendo afetar a quantidade de energia, aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, levando à acidificação dos oceanos, o que pode afetar a vida marinha.
Quanto à energia eólica, as mudanças nos padrões de vento e o aumento da temperatura são impactos importantes, pois com a densidade afetada e se o ar estiver mais quente, o mesmo se torna menos denso, o que significa que as turbinas precisam de ventos mais fortes para produzir a mesma quantidade de energia. Mudanças na irradiação solar, na temperatura e aumento da poluição do ar são os principais problemas quanto à energia solar. Sendo assim, os mesmos causam uma diferença na quantidade e na intensidade da energia luminosa, afetando assim a quantidade de energia que pode ser gerada pelas células solares. Também, a eficiência da produção de energia solar é influenciada pela temperatura ambiente. Então, mudanças nas temperaturas podem afetar a eficiência das células solares e poluição do ar pode afetar a quantidade de luz solar que chega à superfície da Terra, assim reduzindo a quantidade de energia gerada. As termoelétricas são impactadas através da diminuição da disponibilidade de combustíveis fósseis e no aumento da temperatura média global, afetando assim a eficiência dessas usinas. Já as usinas nucleares são afetadas com aumento de temperatura e escassez da água, pois as usinas nucleares geralmente utilizam água para resfriar os reatores e o aumento da temperatura da água pode afetar a eficiência e a segurança da produção de energia. Aumento do nível do mar, que pode causar risco de inundação a usinas instaladas em regiões costeiras e danificando instalações e eventos climáticos extremos, como tempestades e furacões, que podem danificar as usinas nucleares e reduzir a capacidade de produção de energia, também se encaixam como outros problemas. A partir da análise de cada uma dessas fontes, é visível que deve-se ter um cuidado antes de suas possíveis instalações. Mas, em sua opinião, qual é a melhor ou com menor impacto? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!